De volta com o Jornal da Gazeta, vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre o comportamento do mercado, contas públicas, retomada do crescimento. Eu converso agora aqui com a Fernanda Consorte, que é economista-chefe do Banco Orinvest. Fernanda, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, a gente está vindo aí de semanas do mercado pressionado por questões domésticas, uma preocupação também com os Estados Unidos. De repente, Trump com coronavírus, confirmado logo cedo na abertura dos mercados. É mais fator de volatilidade? A gente pode esperar um outubro assim? Sem dúvida, Denise. Eu acho que a gente começou setembro olhando muito uma ideia de recuperação econômica aqui no Brasil, né, dados melhores, né, depois do PIB do segundo trimestre. Daí, na segunda quinzena, veio uma avalanche de notícias ruins trazendo aversão ao risco, né? Então começou segunda onda na Europa, em alguns outros países, que isso atrapalha a recuperação econômica. A gente começou a ver questões nos Estados Unidos, né? Aquele impasse se vai ter estímulo para os Estados Unidos para um novo estímulo ou não. E agora, né? Começamos outubro com a notícia do Trump com o Covid-19, que sem dúvida nenhuma, quando se trata de Estados Unidos, né, por ser o grande país do mundo, né, não tem jeito, a gente não pode ignorar essa situação, obviamente acaba gerando uma aversão ao risco e, portanto, os mercados emergentes, principalmente, sentem muito. Agora, a gente vê aqui no Brasil essa questão das contas públicas muito relacionada à narrativa do governo, ao que ele tem lançado de proposta, que parece balão de ensaio e agita todo o mercado de repente, dá uma desconfiança em relação a teto de gastos, ao compromisso, e de repente eles voltam atrás, né? Exatamente. Acho que então, assim, né, eu comentei, a gente teve todas essas questões internacionais que trouxeram aversão ao risco, né? E o Brasil, ele teve aí outras coisas que também pioram, vamos dizer, a vitrine Brasil para o mundo. Né? Então, é sempre importante lembrar, né? Quando a gente olha lá para preços de ativos, sobretudo taxa de câmbio, ela vai ser mais alta quanto pior a vitrine Brasil. Né? Porque o investidor olha e fala assim, não vou colocar o meu dinheiro nesse país porque você tem questões. Então, além de toda a questão mundial que eu citei, você tem questões domésticas que têm atrapalhado. Essa questão fiscal, sem dúvida, é o que mais tem atrapalhado, porque a gente já tinha um cenário fiscal ruim, pré-pandemia, que estava começando a ser endereçado lá na reforma da Previdência do ano passado. Aí viemos pandemia, claramente a gente tinha que ter calamidade pública e tinha que gastar mesmo, acho que não tinha muito o que fazer, mas passado este momento, né, dado que a gente já está possivelmente entrando na fase final da pandemia, né, se tudo correr bem, temos que começar a olhar com olhos mais atentos às contas fiscais. E daí, quando vem o governo falando, vamos continuar com programas assistencialistas, então vamos continuar, e qual que vai ser a fonte de financiamento disso? A história dessa semana, né? Precatório, uso de precatórios, uso do Fundeb, enfim, isso obviamente piora a percepção de mercado, sem dúvida. Eles até poderiam ter esse programa, que é importante do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Auxílio emergencial ajudou muito, mas tem de abrir mão de alguma coisa, tem que cortar gastos de outra forma, mexer em outros benefícios. Não dá para você ter essa atitude popular ou populista em todas as frentes, não é? Exatamente. Eu acho que assim, faz parte do dever do governo ajudar a população, sem dúvida. Né? A gente tem que ter uma saúde decente para todo mundo, tem que ter educação decente para todo mundo, tem que ter infraestrutura para todo mundo, mas a gente tem que ter um compromisso fiscal. Né? Então, assim, a gente já estava com contas debilitadas, a primeira coisa tem que arrumar a casa, né? Então, o teto de gastos foi um grande alcance que a gente teve lá em 2015 ou 2016, agora eu me confundi, mas enfim, furar o teto de gastos, que seja por um programa assistencialista, não parece uma boa saída, né? Eu acho que tem que ter, sim, também concordo com você, Denise, acho que é importante a gente ter esses programas sociais, mas desde que tenha uma contrapartida do outro lado. E coerência no geral, né, de todas as políticas que eles têm implementado, a tentativa de criar um novo tributo sobre transações digitais, a tentativa de desonerar no geral. A gente vê o Congresso segurando aquela sessão que poderia discutir o veto, a derrubada do veto do presidente. Então parece que tem todo um jogo político, né, que não consegue dar margem para a equipe econômica avançar com propostas mais relevantes, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente entrou num momento bem diferente do que a gente
gente estava vendo pré-pandemia em termos de condições governamentais, que nem estou falando que já eram boas, né? Que assim, a gente sempre viu uma queda de braço entre governo e Congresso, enfim, mas neste momento a sensação que me dá é uma parte do governo está mais tentada a essas questões populistas, vamos dizer assim, né, esses movimentos populistas, ao passo que a equipe econômica, né, a equipe do Paulo Guedes, está tentando segurar como todas as forças a agenda liberal, né? Então, esse impasse é muito ruim para o mercado e para o Brasil como um todo, né? Assim, o mercado ele acaba sendo um termômetro do que tá sendo refletido ali, né, no governo. Então, esse impasse, né, essa briga entre agenda liberal ou não agenda liberal é muito ruim. Agora, Fernanda, nós tivemos uma notícia depois do fechamento do mercado que talvez tivesse maior repercussão, que foi o Rogério Marinho, que é o ministro, falando, ele participou através de uma live, de um encontro aí com analistas de uma instituição financeira, e ele teria criticado Guedes, dizendo que ele sabia dessa história dos precatórios desde o início, e falando que isso vai sair, que o programa vai sair de qualquer jeito, sim, o Renda Cidadã, dando a ideia de que vai flexibilizar mesmo. Paulo Guedes disse não acreditar que ele tenha falado isso, mas se ele falou, né, ele já aproveitou para criticar também a posição, sim, do Rogério Marinho. É mais uma divisão que se vê, lembrando que o Rogério Marinho era da equipe do Guedes, né? Exatamente, eu acho que é isso. E aí, a hora que se mostra essa queda de braço, que hoje foi muito claro, né? Assim, né? A própria declaração do Paulo Guedes dizendo, então, se ele está fazendo isso, ele é um desinformado, um desleal, fura-teto, né? Enfim, então, acho que ele usou a palavra desleal também, se eu não me engano. Então, assim, claramente mostra essa queda de braço que eu estou falando, né? E daí, assim, quanto mais a gente vê uma fragilidade do ministro Paulo Guedes, né? E, portanto, o que ele pretende implementar, é pior nesse sentido de sinalização de contas fiscais e contas públicas, né? Agora, essa questão das contas públicas não é só um rigor de mercado financeiro que quer que o governo seja austero. Tem implicações em política de juros, em atração de capital, em comportamento do mercado em geral, pressões sobre o dólar, e entre inflação, tem uma série de consequências. É uma série de consequências. Pensa só, né? Então, você tem um desequilíbrio fiscal, né? Assim, aliás, a gente viu isso no passado, né? A gente tem um passado recente disso, né? A gente teve um governo com várias medidas populistas, a gente viu gastos enormes em termos de programas assistencialistas, como o Bolsa Família. De novo, eu não estou criticando o programa assistencialista, mas a forma que ele foi feita, e esqueceu-se de investimento, né? Então, lembra, né? Foi um monte de estímulo fiscal, e, gente, estímulo fiscal, ele é na veia. Né, assim, dar dinheiro, como a gente viu esse último semestre, esses últimos meses com o auxílio emergencial, né? E isso, a contrapartida disso é a inflação. E, além disso, é uma inflação que não tem crescimento econômico, porque o crescimento econômico ele vem a partir do consumo das famílias por um período, mas se você não tem investimento, né, você não consegue aumentar o que a gente chama de PIB, do PIB potencial, né? Então, você não tem um crescimento estrutural, né? E hoje o Brasil carece muito de investimento em infraestrutura. A gente tem um problema disso, né? Então, até a agenda, né, do ministro Tarcísio tinha esse olhar de concessões, de privatizações, né? Então, assim, todas essas questões têm que ser endereçadas agora, passado esse pior momento da pandemia, porque senão, de novo, a gente vai ter consequências ruins. E o mercado já vem cobrando através de juros para o governo colocar os títulos dele, juros mais elevados, aí complica a situação da dívida pública. O Banco Central já falou que sem responsabilidade eleva os juros novamente, não vai ficar nos 2%, então tudo isso está no radar. Sem dúvida, né? A gente vai possivelmente encerrar esse ano com a dívida pública ao redor de 100% do PIB. É um patamar muito alto, mas, de novo, desculpado pela questão da pandemia. E é isso, né? Foi a declaração do presidente do Banco Central ontem, que ele falou, se tivermos um problema no teto, né? Se furarmos o teto de gastos, eu vou ter que aumentar juros do outro lado.
né? E daí todo o benefício que a gente tem ganhado de juros mais baixos acaba sendo perdido. Agora, Fernanda, voltando à questão internacional, né? Tem trazido muita preocupação o avanço do coronavírus de novo na Europa. Na Europa até hoje houve um certo alívio por expectativa de mais estímulos, e todas as economias estão querendo mais estímulos. Agora, a situação das eleições nos Estados Unidos, você acha que isso vai pesar demais nas próximas semanas? Porque a gente tem visto pontualmente o mercado mais tenso um ou outro dia por causa do noticiário. Hoje foi um dia de muita volatilidade por causa do anúncio do Trump estar com o coronavírus mesmo, mas e agora? Sem dúvida, Denise. Assim, as eleições dos Estados Unidos vão estar nos holofotes durante outubro inteiro até o término dela, né? Porque a decisão dela é muito crucial para o mundo inteiro. Né? Então, óbvio, a gente acaba sempre olhando para o Brasil, né? Que é onde estamos, mas assim, só um exemplo. Né? Então, há uma disputa entre China e Estados Unidos muito acirrada, e isso tem gerado consequências nos mercados emergentes, sobretudo o Brasil, que a gente depende muito de Estados Unidos e China para a gente importar e exportar. Né? O Trump, ele dificulta bastante o diálogo entre Estados Unidos e China, porque ele tem um perfil mais protecionista, né? Aquela história do American First, enfim, né? Ele tem essa vertente. O candidato mais democrata, né, o Biden, ele tem uma vertente um pouco mais leve nesse sentido, né? Então, a gente imagina que, num cenário em que o Trump não seja reeleito e o Biden ganhe, essas conversas com a China tendem a evoluir de uma forma mais favorável. E isso seria bom para emergentes. Eu estou citando uma coisa, né? Então, mas seria mais complicado para o Brasil. Em termos de negociação política, sim, porque a gente tem um governo também, que Biden sim. até citou. Então o Brasil fica meio dividido em relação, não se sabe exatamente o que seria melhor. Assim, acho que é difícil. Acho que o ponto principal é que teremos consequências importantes e este tema de eleições vai ser muito grande, né? Mas também, além de tudo, tem a questão das queimadas, né? De meio ambiente, que também é um tema super importante, a gente também tem que endereçar isso. E tem as eleições também do Congresso americano, que isso também pode interferir na futura gestão, seja quem for o eleito, né? Sim, sim. Sem dúvida. E a conclusão da eleição também, porque vale lembrar do debate dessa semana, que o Trump deixou no ar aí essa possibilidade de fraude, de não reconhecer resultado caso ele saia perdedor. Né? É mais uma coisa que se coloca, e tem muita especulação agora pelo fato de ele estar doente mesmo, né? Assim, hoje, por exemplo, né, o mercado estressou muito ao anúncio do Trump ter testado positivo Covid. Começou a se especular, então falta um mês para as eleições, será que elas vão ser adiadas? Como é que vai ser? Será que vai mudar todo o cenário? Né? Então, isso causou um movimento de temor no mercado, né? Então, você imagina as próximas semanas como é que vão ser, né? Então, acho que a gente tem um outubro bastante volátil. A gente já volta na segunda-feira sabendo como é que vai estar a situação de saúde do Trump. Exato. Já começa por aí, porque isso pode definir uma série de outras coisas, de expectativas, né, Fernanda? É isso. É isso, é muito assunto, né, Denise? É muita coisa acontecendo lá fora, aqui dentro, né? A gente tem muita coisa acontecendo que o final do dia a gente tem uma certeza que vai ter volatilidade. Agora, para que lado que vai o resultado final, né? Quem que vai ganhar e qual que vai ser a consequência? Teremos um olhar atento às contas fiscais, como é que vai ficar essas questões queimadas, enfim. É isso. Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Uninvest, muito obrigada pela sua participação. A gente não combinou a cor da roupa, foi coincidência. Sim, foi coincidência. É isso. Obrigada. Outubro Rosa, tá me lembrando aqui. Verdade, olha só. Fica a nossa contribuição. Laerte, com você.